queridos irmãos, queridas irmãs. Nesta quinta-feira, dia 11 de fevereiro, a Igreja comemora a memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes. E a liturgia da palavra de hoje nos convida a continuar acompanhando o relato da criação do mundo e, de modo particular, do homem e da mulher no livro do Gênesis. Hoje, concretamente, nós vimos a criação da mulher. Estamos no contexto, dessa cena que nós mais ou menos conhecemos, que é a da criação de Adão, primeiro homem, e de Eva, a primeira mulher. E o texto fala, de como Deus colocou o homem para cuidar do jardim, que é o mundo. E diz o texto, de modo concreto, que Deus logo vê que o homem se encontrava sozinho. Fala o seguinte: o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou dar um auxiliar semelhante a ele. E segue o relato dizendo como Deus colocou os animais diante do homem, e que o homem, então, ia dando nome aos animais, que já é um modo, segundo a mentalidade semítica, que é a mentalidade do povo judeu, que é a origem desse texto. Dar o nome significava ter um certo domínio. Portanto, ao dar nome aos animais, o texto queria indicar que o homem estava por cima dos animais. Porém, continua o texto dizendo que o homem, Adão, não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Ou seja, por mais que estivesse circundado de animais, nenhum desses animais completava o homem. É interessante também notar aqui que a palavra Adão significa simplesmente homem. É uma palavra que deriva da palavra Adamá, em hebraico, que significa terra. Como também, em português, a palavra homem deriva de humus, que também significa terra. Isso é quase que uma forma dos povos antigos de notar que quando o ser humano morre, o seu corpo se decompõe e vira pó. Daí essa ideia de que a origem do ser humano é a terra. Pois bem, o fato é que quando o texto chama Adão, homem, aqui nesse momento não se refere tanto a um sujeito com uma identidade clara, mas quase que um termo genérico, o homem, Adão, um homem genérico. E continua o texto dizendo então que Deus o colocou num profundo sono, diz: o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois, segue o texto dizendo, da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão, depois de ter acordado, exclamou, desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher. Interessante, queridos irmãos, queridas irmãs. Em primeiro lugar, tirando qualquer tipo de interpretação que possa reduzir o significado desse texto, ou seja, de quase dizer, não, olha, a mulher foi, segundo o relato bíblico, tirado da costela de Adão, logo ela é inferior ao homem. Não é essa a ideia do texto. Vamos contextualizar novamente o que acabamos de escutar. Dizia o texto que o homem estava circundado de animais, que tinha dado nome aos animais, mas se encontrava solitário. Não conseguia reconhecer nos animais alguém com quem ele pudesse compartilhar a sua existência, que desse sentido à sua vida, que pudesse lhe completar. E eis então que Deus tira um pedaço dele e cria a mulher. Isso quer dizer, em primeiro lugar, que existe uma relação de unidade entre o homem e a mulher, que um completa o outro. Daí que Adão, quando vê a mulher, a primeira exclamação dele qual é? Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Também é muito bonito ver que no próprio contexto do relato, no seu original em hebraico, a palavra Adão, a partir do momento em que aparece a mulher, Eva,
cujo nome significa mãe dos viventes, né, deixa de ser um nome simplesmente genérico, né, o homem, e passa a ser um nome próprio, ou seja, um sujeito com identidade. Dito de outro modo, quando Adão, o homem, encontra com a mulher, ele descobre a sua própria identidade. Ele descobre quem ele realmente é no diálogo, ou seja, o eu depende de um tu. Eu sei quem eu sou quando eu me abro a um outro. Isso tem como consequência tantas realidades que poderíamos aqui nos estender por horas e horas, mas fiquemos apenas com duas ideias fundamentais. Em primeiro lugar, essa, de que o eu precisa de um tu. Ninguém, queridos irmãos, queridas irmãs, pode viver isolado. Nós precisamos do outro, né? O próximo não é simplesmente, né, alguém que eu devo ajudar, porque eu quero ser bonzinho, porque eu quero ser generoso. Não, eu preciso do próximo até para que eu seja realmente autêntico. Para que eu descubra quem eu realmente sou, eu preciso de um tu. Mas também num outro plano, ainda mais profundo, né, nos fala dessa complementariedade entre o homem e a mulher. Ou seja, o homem, para ser pleno, para alcançar a sua perfeição humana, precisa de uma mulher. E a mulher, para alcançar a sua perfeição, para realmente se sentir completa, precisa de um homem. Um precisa do outro. E não somente do ponto de vista do matrimônio na vida conjugal, também como base da família, mas em todas as relações, né? Os homens nunca vão ser plenamente homens se desprezam as mulheres. E as mulheres nunca serão plenamente mulheres se desprezarem os homens. E a complementariedade também significa, queridos irmãos, queridas irmãs, que ambos são diferentes. Porque cada um tem algo a oferecer ao outro que ele não possui. Isso não significa dizer que um é melhor do que o outro. Significa que eles se completam. Seja a nível individual, e de modo particular pensando naqueles que têm a vocação ao matrimônio, mas seja também do ponto de vista social. Isso é algo belíssimo. Mas podemos dar um salto ainda. Olhando para o evangelho de hoje, nós vimos, sempre estamos, né, no evangelho segundo São Marcos, essa cena na qual vem uma mulher, né, que tinha uma filha que estava, né, sob a ação do demônio, uma mulher pagã, de origem sírio-fenícia, e que vai suplicar a Jesus que curasse, né, a sua filha. Né? Jesus tem um diálogo que inicialmente parece um pouco tenso, de quem está desprezando aquela mulher por ser pagã, que, né, Jesus diz que veio para os judeus, e aquela mulher então faz uma profissão de fé que depois Jesus, né, a elogia tanto. Mas o que isso tem a ver com a primeira leitura, né, com o relato do Gênesis, da criação de Adão e Eva? Muito bem, os padres da igreja, né, que são esses autores dos primeiros séculos do cristianismo e que estão na base da nossa compreensão da revelação, ofereceram-nos uma interpretação belíssima, né, da crucifixão de Jesus como o novo sono de Adão. De fato, São Paulo, né, nas suas cartas, vai dizer que Cristo é o novo Adão, né, o ser humano renovado. E os padres da igreja, então, dizendo que Jesus, no alto da cruz, quando estava já morto, né, tem aquela cena que nós conhecemos tão bem, está no Evangelho de São João, que vem o centurião e fura o lado de Jesus e eis que sai sangue e água. Pois bem, os padres da igreja interpretaram isso como o nascimento da nova Eva. Da mesma forma em que Eva, né, saiu do lado de Adão enquanto ele estava no sono, do sono da morte foi retirada, portanto, a nova Eva de Jesus, que é a igreja, que é a humanidade, porque a igreja não é outra coisa senão todos os seres humanos que são chamados a participar da salvação, a estarem em comunhão com Deus. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, o evangelho de hoje nos mostra já esse novo Adão que se compadece de todos os homens e todas as mulheres sem fazer acepção de pessoas. Ou seja, o fato daquela mulher ser pagã, o fato dela não estar, digamos, dentro, né, das categorias
daqueles que, segundo a mentalidade da época, corresponderiam aos que tinham a dignidade, né? E, portanto, aquela mulher não podia nem pretender ser salva, não poderia pretender receber nenhum tipo de benefício de Deus, porque ela era uma desprezada. Jesus mostra que não. Ele, como novo Adão, quer reunir a humanidade, que é a nova Eva, na igreja, e todos. Não importa o passado, não importa os erros cometidos, não importa se é rico, se é pobre, se é de uma cor ou de outra cor, não importa nada, senão o fato de que são amados igualmente por Deus e que Deus quer reunir a todos, a mim e a você. E assim nos transformar e nos deixar da mesma maneira de que Eva, como comentamos no relato do Gênesis, né, encontra a sua perfeição, né, junto do homem Adão, também a humanidade vai encontrar a sua plenitude. Eu e você vamos encontrar a nossa plenitude quando nos abrimos a Cristo, o novo Adão. Quando o acolhemos na nossa vida, e aí tudo, cada pensamento, cada acontecimento, as coisas boas, mas também as coisas ruins, os momentos alegres, mas também os momentos de sofrimento. Tudo vai ser integrado e em Cristo vai encontrar o seu sentido pleno. Então, que eu e você hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, peçamos ao Espírito Santo que sempre mais nos permita acolher Cristo como novo Adão na nossa vida. E que Deus, então, abençoe a cada um, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.